Olha só, eu tenho esse transformador aqui, ó. Aí o que acontece? Ele não tem marcado qual que é o 110 e qual que é o 220. Um dos dois lados é 110 e o outro é 220. Outra coisa que ele também não tem marcado é quantos 1000 VA. Eu ganhei esse transformador, a pessoa só me falou que ele é de 110 para 220, mas também não sabe falar qual que é qual. Ele veio com um lado um fio vermelho e azul e o outro lado um fio preto e azul. Então qual que é a técnica que geralmente eu uso? Lâmpada em série, né? Vamos fazer o teste aqui da lâmpada em série. É só fazer um jumper aqui na entrada da tomada em série. Lâmpada acende. Então o que a gente vai fazer? Qualquer um dos dois lados a gente liga na série e vamos medir quanto que sai do outro lado. Se realmente o lado que eu colocar for o 127, então o outro lado tem que sair mais de 127. Se o lado que eu colocar for o lado do 220, aí o outro lado vai sair menos do que 127, né? Por quê? Porque se eu ligar, vamos supor, esse lado é 127, esse lado é 220. Então praticamente vai sair o dobro. Mas se eu ligar o 127 no lado do 220, vai sair metade, já que está abaixador. Isso vai depender, né? Quando a pessoa não sabe qual lado que é qual. Então vamos lá, colocar o telefone aqui nessa posição, de jeito que a gente vê, né? De jeito aqui, ó, que a gente vai ver o brilho da lâmpada, mais ou menos aqui assim, e o lado que a gente vai medir e o multímetro aqui, ó. Vamos ver um jeito que eu faço aqui para mostrar também o multímetro, quanto que o multímetro vai registrar aqui, ó. O voltímetro do alicate amperímetro. Então o que eu faço? Vou colocar aqui esse lado. Eu alimento esse lado aqui e observo a lâmpada. A lâmpada nem acendeu, mas será que tem tensão? Aí vamos medir aqui com o multímetro. Vamos medir aqui, ó, na entrada dele aqui. 108 volts. Se eu desligar uma, olha lá, não tem, né? Então se eu ligar, 108 volts. Ver aqui que vai dar para mostrar direito. Olha lá, ó, 108. E a lâmpada não acendeu. Vou colocar a lâmpada aqui que vai dar para ver se ela acendeu. Aí eu vou medir aqui, ó, a saída. E aí? 57, ou seja, considera metade do 110, né? Porque metade de 110 é 55. Ou seja, aqui eu já sei que eu estou alimentando o 220 com 110. Agora vamos alimentar o lado correto, então. Vou tirar aqui, deixar as pontas afastadas, para evitar alguma coisa. Então se esse lado aqui, realmente, se esse lado aqui é o 110, né? Vamos colocar, vamos alimentar ele aqui.
a lâmpada já apresentou um brilho. Olha só, né? Ó, vou desligar. A lâmpada já apresentou o brilho. No 220 ela nem acendeu, porque a resistência do 220 é maior, né? Então nesse lado aqui, que está quase garantido que é o 220, nem acendeu a lâmpada. Por quê? Porque no lado 220 a resistência é maior. Agora vamos ver quanto que tem, né? Vamos ver aqui. Quanto que tem aqui no outro lado. Já deu um valor de 152. Por quê? Porque está passando pela lâmpada. Então, como eu sei que não é curto, porque se fosse curto a lâmpada teria um brilho total, vamos ver como que é um curto. Eu encosto do outro lado aqui as pontas e a lâmpada brilha mais alto, mais forte. E o que vai acontecer com a tensão? Vamos ver uma coisa aqui, o que acontece com a tensão quando eu provoco um curto. Tá aí, ó, uma tensão de 152 volts. Quando eu provoco um curto, a tensão cai a zero e a lâmpada acende forte. Então o transformador não tem curto, entendeu? Tá funcionando normalmente. Agora, pra gente fazer o teste final, o que a gente faz? Tira da série aqui, né? Tira da série. Vou deixar as pontas de prova aqui na saída, ligado normal, e vamos colocar aqui no nominal, que é o 127, sem passar pela série. Ó, eu sinto ele vibrar, né? E aqui tá a prova. 207 volts. Agora não passa mais pela lâmpada. Não posso fazer o curto lá, porque aí queima. Então já defini aqui através da lâmpada qual que é o 127, né? Aí, ó. Qual que é o 127 e qual que é o 220. Então o teste está feito, já está definido. Então isso quer dizer que esses dois fios mais grossos é o do 220 e os dois fios mais finos é o do 127. Depois eu vou identificar. Agora vem outra questão, né? Outra questão. Como que a gente sabe qual que é a potência do transformador? Simples, por teoria. O núcleo, o valor da área do núcleo em centímetro, o valor da área ao quadrado é igual à potência do transformador. Como que é feito isso? A gente pega aqui uma trena, a gente vai medir. O ideal era abrir aqui, ó, mas para a gente chegar num cálculo mais ou menos, aí você vai ter uma certeza, entendeu? Você vai ter uma certeza. Você não precisa abrir. Você vai medir o núcleo interno aqui, ó. Aqui deu 7, ó. 7 centímetros. E aqui, ó, deu 10. Então, para quem entende de cálculo, 7 vezes 10, 70, né? Centímetro quadrado. 70 vezes 70, 4.900. Então, para a gente conferir aqui, ó, na calculadora, 7, né? Aí, ó, tá escrito aqui, vezes 10, 70, ó. Aí aperta a tecla X ao quadrado e aperta o igual. Tá aí, 4.900 VA, ou seja, 5.000 VA. Esse transformador aqui.
Então é simples, para quem não conhecia, né? Para quem não conhecia essa forma de definir qual que é o lado do transformador, é dessa forma. E para terminar de concluir, tem um outro teste que a gente pode fazer. A gente pode vir aqui na escala de resistência e a gente vai medir aqui, ó. A gente vai medir aqui a resistência do secundário, que é o 220. Observa lá, 1,6, 1,7. Vamos ver a resistência do primário, do 127. Ou seja, 0,7, 0,6, 0,7. Pronto. Cravou no 0,6. Isso quer dizer o quê? Comprova que o lado do 127, resistência mais baixa é para tensão mais baixa. 0,26, 0,6, né, ohms. E 1,7 ohms, resistência mais alta é para tensão mais alta. Então é dessa forma que a gente também confere para ver se está batendo tanto tensão na entrada e tensão saída. Mas ele é duplo, né? Se eu alimentar com 220, sai 127 aqui. Se eu alimentar com 127 aqui, sai 220 aqui. Então essa aí é a dica para quem não sabia. E para calcular aqui a potência, basta multiplicar largura vezes altura do núcleo, depois faz o valor ao quadrado, aí tem a potência dele em VA, entendeu? Então é isso aí, fica a dica aí.